Bem-vinda, mulher! Eu sou Gena Queiroz, terapeuta de relacionamentos, e este é o Salta Agulha Podcast. Eu sou Flávia Zagueto, eu sou mentora de mulheres, especialista em inteligência emocional. E esse é o nosso primeiro episódio do Salta Agulha Podcast. O nosso podcast é para falar sobre você. Vamos falar sobre relacionamento, inclusive relacionamentos abusivos, violência, mas vamos falar também sobre empreendedorismo feminino e tudo do universo feminino. Eu tenho certeza que você vai se conectar demais com o nosso conteúdo. Agora conta pra galera por que salto agulha. Salto agulha, porque o salto agulha, ele nos causa dor, mas ele nos deixa muito bonita, não é mesmo? Pois é, o salto agulha representa a mulher que tem as suas dores, tem as suas dificuldades e desafios, mas ser mulher é muito belo. Ser mulher é uma inspiração, é uma bênção. E nós vamos falar sobre isso, justamente, a dor e a beleza de ser mulher. Adoro. Aqui vocês já perceberam, né? Ela é mais meiga, eu sou mais maluquinha do meu tema de hoje. Por isso que a gente se dá bem. O tema de hoje, exatamente. E aí nós já vamos começar para poder esquentar. Hoje a gente não tem convidado, porque a gente decidiu fazer esse primeiro episódio aí. Elas somos amigas de longa data, de muito tempo, né, Flávia? Sim. E a gente decidiu criar esse debate, casadas versus solteiras. Eu estou no bonde das solteiras. E a minha amiga no bonde da casada. E eu quero começar te perguntando, Flávia. Eu acho interessantíssimo, né? Porque quem está solteiro defende o seu peixe, quem está casado defende o seu. Eu já estive no time das casadas também. Sim. Mas eu quero ouvir de você agora. Sim. Casamento é rotininha sempre? Sim, o casamento é rotininha sempre, porque a rotina é uma coisa saudável. Nós precisamos de rotina em tudo que a gente faz na vida. Seja nos relacionamentos, inclusive no trabalho, na vida profissional, nos seus estudos, você precisa de uma rotina. Porque as coisas, senão as coisas ficam soltas, né? Então você precisa de uma rotina no relacionamento e ela é saudável, ela é boa, ela é gostosa. Desde, né, que você se adapte a ela e que você também crie situações que você possa sair dela também quando precisar. Mas voltar para ela, no seu dia a dia não tem nada de errado nem ruim. Isso vai muito de como você lida com a outra pessoa e a outra pessoa lida com você. Eu acho que essa desculpa que casamento é rotina, eu vou usar essa situação como uma desculpa. Sim. As pessoas falam, não, casamento é rotina. É uma cortina de fumaça para esconder realmente talvez um problema existente na relação. Eu acho que às vezes a pessoa, para evitar falar do que está dando errado, para enxergar e encarar de frente um problema, ela fala, casamento é rotina. Como dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. A gente precisa ter disciplina em tudo na vida. Sim. Né? E eu, quando era casada, minha relação me aterrava, de certa forma. A gente, quando está solteira, a gente tem mais liberdade, a gente está mais solto, enfim. Mas já está defendendo, né? Tô, lógico. Já percebi. Vamos lá. Então, eu adoro isso. Adoro, você sabe já disso. Tô vendo aí. Você sabe disso. Então, e eu acho que eu acredito que a rotina ela é benéfica para o casamento. O que acontece é que os casamentos dão errado não é rotina. São outros problemas que as pessoas mascaram de rotina. Você concorda comigo? Concordo, e não querer sair da rotina também, né? Porque você precisa fazer algo diferente, fazer algo no final de semana, ou que seja durante a semana, né? Você precisa encantar o outro e você precisa manter a admiração que você tem pelo outro e o outro por você, né? Porque casamento é admiração. Se você não tem admiração, o amor, ele não se sustenta, mas né? até para solteiro, se não tiver admiração também. Justamente. Justamente. E se você não sair da sua rotina também, se não souber o momento de sair e voltar, e até mesmo dentro da sua rotina você administrar, adaptar coisas diferentes no dia a dia, isso faz parte da rotina. Mas você não acha também que essa questão da pessoa falar, a gente caiu na rotina, não é mais uma questão do outro saber ceder, de entender o lado do outro, ter um pouco mais de empatia? Porque eu recebo, né, na mentoria, na terapia de relacionamentos, pessoas reclamando, meu casamento caiu na rotina, eu não sei o que eu faço para tirar. Eu já fiz tudo, eu já comprei lingerie, eu já chamei para viajar, eu já inovei, eu já tentei mudar comportamento e talvez não é uma questão de um diálogo aberto, de ceder, e a pessoa fica chamando isso de rotina e, mais uma vez, eu vou voltar no foco. Está mascarando uma situação como rotina, sendo que o buraco é mais embaixo? Sim, porque dentro da rotina tem a flexibilidade, tem
você saber o seu momento de ceder, né? E o outro também saber o seu momento de ceder. Porque quando você se dispõe a entrar num relacionamento, você sabe que a tua vida não vai ser mais a mesma. Não é a mesma vida de solteira. Sim. Né? Então você já entra sabendo que você vai precisar abrir mão de algumas coisas suas, mas você tem que entender que o outro também está cedendo. O outro também vai precisar. O problema é quando um dos dois não quer abrir mão. E aí é que começa a vir os problemas e tudo vai ser motivo para a pessoa que está insatisfeita com o relacionamento, né, enxergar problemas. Por exemplo, às vezes na própria rotina para ela é um problema. Quando a pessoa chega com essa queixa de rotina, eu pergunto, defina a rotina. Porque rotina para mim não é a mesma coisa que rotina para você. Então eu já entro com essa, defina a rotina. E a pessoa define lá a rotina dela e tal. E eu falo, tá, ok. E o que é chato nisso tudo? E aí quando eu vou aprofundando, aí a pessoa já chega a queixa. É porque ele não me procura. É porque ele não me leva para sair. Porque de vez em quando ele é grosseiro e eu não gosto da forma como ele me trata. E aí você consegue entender que rotina é a visão macro de uma série de outras questões que estão encobertas, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, é por isso que eu te perguntei se casamento para você é rotininha. Porque você teve a resposta brilhante, que a rotina era importante para o casamento, só que ela não pode ser um motivo, né, e uma máscara para outras coisas que possam estar acontecendo. E ela não pode ser uma coisa rígida também, né? A rotina, ela pode ser flexível, como em qualquer setor da sua vida que você tem uma rotina, vai ter dia que alguma coisa não vai dar certo. Que alguma coisa você vai precisar mudar, você vai precisar sair da rotina e fazer algo diferente. E curtir novas coisas, né? Novos lugares, novos ambientes, fazer novos amigos, de você fazer algo em casa mesmo, algo diferente. Isso faz parte da rotina, isso é saudável. Então a própria rotina ela é flexível. Então existe muito preconceito em relação à rotina que assustam muitas pessoas, não só mulheres quanto homens, né? Por achar que é aquela coisa quadradinha, fechadinha e chatinha e que mata o amor, mata o sentimento. Não é por aí. A gente sabe, você como solteira, por exemplo, você às vezes não sente falta de umas rotinas com alguém ali, de às vezes você ter algo para fazer todos os dias com alguém do seu lado? Agora não, porque eu acabei de ficar solteira. Agora não. Inclusive estava até, né, já não estava dando conta. Mas é fato que é importante. Quando eu estava namorando, era aquela rotina do final de semana, ir para minha casa, a gente ter aquele tempo para conversar, falar da semana, trocar ideia, assistir um documentário que a gente gostava muito de assistir juntos. Sim. Então tinha de sair para um barzinho, fazer uma atividade física. Ótimo, mas é uma rotina que eu também tenho ela como solteira. Entendeu? E que honestamente, as pessoas falam, solteiro tem muita liberdade. Sim. Não sei. É bom ser solteiro, eu amo ser solteiro, tem muita liberdade. Eu acho que se for um casamento bem resolvido, a pessoa também tem liberdade. Tem coisas que você vai ter que ceder. Você não está preso. Se você escolheu estar ali casado. Sim. Assim como eu escolhi estar aqui solteira. Porque você tem mais liberdade que eu. A não ser que no seu acordo, ele não gosta que você faça determinadas coisas e você cedeu e não te incomoda. Beleza. Sim. Aí sim, a gente está falando de uma liberdade que você abriu mão. Mas fora isso, eu não entendo. Eu acho que eu tenho rotina, eu tenho liberdade. Eu acho que você tem rotina, você tem liberdade. Eu acho que o mais importante disso tudo é eu estar bem comigo mesma, na condição em que eu me encontro, você estar bem com você mesmo, na condição em que você se encontra. Porque uma coisa sou eu, como eu me vejo, como eu me sinto. Uma coisa é a pessoa que está comigo e uma coisa é o casal. Eu penso dessa forma. São 3 entidades diferentes. A gente não é uma coisa só, colada, grudada, junta e misturada. Eu sou uma pessoa, ele é outra. E a nossa relação é uma outra coisa que precisa ser construída a 2. Mas no momento que isso não está comungando mais, eu acho que cada um precisa realmente ir para o seu lado. Né? Eu acho que é dessa forma. Você falou algo aí sobre liberdade, isso me lembrou uma coisa que eu ouvi há pouco tempo, fez muito sentido. E eu queria saber o que você pensa disso. E liberdade não é você poder fazer tudo. Liberdade é você não precisar fazer nada. O que você pensa a respeito disso? Nossa.
profundo. Exatamente. Nossa, perfeito. Você não tem que nada. Justamente. Não é porque você tá solteira, você tem liberdade, você vai sair por aí pegando todo mundo e entrando em todos os aplicativos de relacionamento, fazendo loucuras Isso, e experimentando coisas isso. Porque agora eu sou livre, vou fazer o que eu quiser. Não, você não tem que nada, você tem que fazer aquilo que está dentro do seu limite. Assim que eu fiquei solteira, eu tenho uma rede de amizade muito grande, você sabe disso. Aí veio a galera, e aí, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, gente, olha só, peraí, só um minuto. Eu preciso, deste final de semana, na minha solitude. Eu fiquei agarrada a X espaço de tempo, não vou falar agarrada, porque não foi agarrada, foi de livre espontânea vontade, foi muito bom enquanto durou. Mas eu fiquei ali numa relação onde todos os finais de semana eu estava com a pessoa. Agora eu quero ficar o meu tempo comigo mesmo, eu quero abrir o meu vinho, quero fazer meu carpaccio, eu quero escutar a música que eu gosto de ouvir e eu quero ficar comigo mesma esse final de semana, eu quero entender esse meu espaço novamente. Então, porque eu tô solteira eu tenho que sair, deixa de ser boba, tá cheio de gatinho na rua, não, peraí, calma. É justamente pra mim, isso. Liberdade é isso. É isso, você poder escolher, porque as pessoas, em nome da liberdade, elas fazem loucuras. Eu sou livre, então elas, por acharem que são livres, elas acabam se prendendo a coisas e situações e atitudes. Ser livre é poder fazer o que quiser, na hora que eu quero, né? Eu penso que ser liberdade é você escolher, não fazer nada, não ter que fazer o que todo mundo está fazendo. Exatamente. É liberdade de você ser diferente, é liberdade de você escolher. Você tem ali um brigadeiro e você tem uma fruta, mas você está fazendo sua reeducação alimentar, então a sua liberdade, porque a pessoa fala, eu sou presa numa reeducação alimentar, então eu não posso comer brigadeiro. Não, a liberdade é justamente você poder escolher a fruta e negar o brigadeiro. Então eu vejo dessa forma, o relacionamento, você é livre para você fazer o que você quiser, tá? Exatamente. Mas você sabe que nem tudo lhe convém. E aí você escolhe, você vai fazer ou não, né? Então, se você fizer, você vai ter um preço a pagar. Se você escolher não fazer, é aquilo que você escolheu e pronto. Você teve liberdade de escolher. Exatamente. Eu penso que, se a sua escolha, de acordo com os seus conceitos, seus valores, se não te ferem, não te oprime, não te magoa, não te diminui, ok. Né? Eu achei engraçado porque eu tive que me posicionar, né, em relação à terapia de relacionamentos. Eu comecei aberto, fazendo para todo mundo. E aí eu comecei a entender que não era isso que eu queria. Eu acho que eu precisava focar. E eu falei, primeiro eu falei, não quero trabalhar com mulheres. Eu falei, quero trabalhar com todo mundo. Depois eu falei, não, eu quero trabalhar só com mulheres. Porque eu comecei a entender exatamente isso aí que você está falando. A mulherada, ela está muito pensando nessa questão da liberdade. O conceito de liberdade é um conceito na cabeça de umas muito solto e na cabeça de umas muito preso. Eu vou dar um exemplo clássico, essa questão dos aplicativos de relacionamento. Ontem eu fiz uma postagem, story, contando, eu tô brincando, tô trazendo temas divertidos, alegres, mas o assunto é sério. Sim. Eu contei uma história séria ontem, que uma seguidora me contou que estava ficando com um cara, que o cara pedia para ela fazer o pé dele lá, todo de tempo em tempo, faz o meu pé, aí ele ia lá, ela desencravava a unha dele literalmente, e depois lá, né, e você já sabe. E aí ela me contou, me perguntou o que eu achava, eu falei, olha, eu acho minimamente estranho, só de procurar de 15 em 15 dias, quando ela encrava, né. E aí um belo dia ele falou, vou deixar um presente pra você. E ela ficou toda feliz, ela estava toda empolgada, e aí pegou e falou, deixei com a sua filha. A filha dela estava rachando o bico de rir. Ela mandou o áudio da menina dela pra mim. Mamãe, ele deixou um alicate de unha pra você. Aí depois ainda mandou pra ela receber o meu presente. Você sabe quando você fez esse Reels ontem, que você postou, acho que foi ontem, eu vi, eu falei assim, ele só pode ter mandado um alicate pra ela. Não, inacreditável. Caramba. Não, pra mim foi Porque surreal. pra você contar, falei, algo inusitado aconteceu. Eu logo imaginei. Pra mim foi surreal. E aí, os meninos, tem muitos homens que me seguem. E aí eles começaram a me bater, falaram, pô, você só tá chamando os caras de Jurandir, de princeso, agora tá falando do cara do alicate, ainda vai ter mais, tá? Aguardem, porque agora estou solteira e eu vou falar mesmo sobre isso. E aí,
Eu falei, pô, ninguém falou bem dos caras em momento nenhum. Eu falei, deixa eu levantar uma bandeira legal, que teve situações aqui que foram legais pra mim. Vou contar 2 cases fofinhos de 2 caras que fizeram coisas legais também pra poder ficar menos pior. Porque eu não tô batendo nos homens, eu tô querendo mostrar para as mulheres que amor próprio é liberdade também. Sim. Você se amar é liberdade, é libertador. E aí eu falei sobre uma das minhas aventuras nos aplicativos de relacionamento. Foi quando eu conheci um cara completamente às escuras. Eu comecei a conversar com ele à noite. No outro dia ele falou, tô perto da sua cidade, eu vou ficar na granja de um amigo, eu quero ir à sua cidade porque eu quero te conhecer. Caramba, a mulherada falou assim, credo, aplicativo de relacionamento, meu Deus. Então eu tô percebendo uma galera muito travada e uma galera muito solta, muito porque eu estou no aplicativo de relacionamento, em vários inclusive. Uma como pesquisadora e 2 como uma pessoa que realmente está disponível. Hoje, a métrica das relações, ela envolve os aplicativos. Você vai hoje numa balada, eu tô falando sério, tá? Eu já fui em balada onde tinha gente muito jovem, balada onde tinha gente da minha idade. As pessoas não chegam umas nas outras. Não tem mais aquela coisa da nossa época, que a gente ia e chamava para dançar. Não chegam, fica cada um no lado, todo mundo no celular. Isso não existe mais. Então, é uma realidade os aplicativos de relacionamento. O que dá errado? Dá errado porque o aplicativo ele é um programa, ele é um algoritmo. O que você precisa fazer para ele poder avançar? Preencher corretamente, colocar fotos adequadas, né? Fazer aquele negócio funcionar para você. Agora você fica com preguiça de preencher, coloca um monte de foto, nada a ver. Às vezes você pega umas fotos bonitas suas de 20 anos atrás. Filtro. Você vai conectar com biquíni, você vai conectar com quem? De óculos, todas as fotos de óculos. Os caras com capacete, óculos de bike, cara, de pedal. Eu quero ver sua cara, meu amigo. Claro. Pelo amor de Deus, um bracinho no travesseiro florido. O dedado geladinho também tem. Não, gente, bracinho no travesseiro florido não dá. Fazendo biquinho, mostrando o tanquinho. O que você vai atingir? O alvo errado. Então as pessoas criam esse preconceito a respeito de uma coisa que funciona sim, se você usar da forma correta. Porque eu conheço pessoas, inclusive uma das nossas convidadas, ela vai vir para contar esse caso aqui pra gente nos próximos episódios. Ela se casou no aplicativo, através de conhecer um cara no aplicativo de relacionamento. Então, eu acho que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então eu tô notando a galera travada e a galera muito solta nessa vibe da liberdade. Sim. E com isso as relações estão ficando muito difíceis e líquidas, né? No último podcast que eu participei, eu falei muito das relações líquidas, que as pessoas descartam. Ah, não tá bom, então vamos parar por aqui, próximo. Ah, não tá bom. Não tem aquele esforço. E eu admiro muito casais com muitos anos de casado, igual você, o Rogério, eu acho o máximo. Eu mesma fui casada há 23 anos, eu tenho muito orgulho daquela relação que eu tive. Foi ótimo enquanto durou e tá tudo certo. E hoje em dia a gente não vê isso mais. A pessoa está casando hoje. Eu peguei eu não pude ficar com ela, eu tive que fazer indicação para outro profissional. Mas a menina, ela casou 3 meses depois. O cara pediu a separação para ela. A menina estava em frangalhos, não tinha nem condição de tratar objetivamente, porque a minha terapia ela lida com uma causa pontual. O que você quer? Você quer superar a relação? Você quer se abrir para novas relações? Você quer sair do luto do término, passar pelas fases para você poder, né, entender o que está acontecendo? Você quer entender se a sua relação é abusiva ou não? É pontual, então não dava. Então você vê como que a coisa está fácil, como que a coisa está líquida. E aí depois desse término, 2 semanas depois ele estava com outra moça. Ô Gena, eu queria te fazer uma pergunta, inclusive, sobre algo que você falou. As pessoas não estão chegando mais nas outras, né? Há uns anos atrás, sei lá, de 10 anos para trás, vou arriscar falar isso, né? Era diferente, né? Normalmente os homens chegavam, puxavam um assunto para as mulheres, né? Se a mulher já se interessasse de cara, o assunto fluía. Se não interessasse, ela não dava muita bola, ele virava as costas e embora. Bom, será que os homens de hoje não estão sabendo receber não? Ou será que os homens de hoje estão com preguiça de chegar em uma mulher? Ou será que os homens de hoje estão com medo da rejeição? O que está acontecendo? Me fala você que é o bonde das solteiras, me explica.
tudo isso e um pouco mais. E um pouquinho mais. Eu acho que é um pouquinho de cada uma dessas coisas e também um pouco da autonomia da mulher, que a mulher foi adquirindo nos últimos tempos. Entendi. Isso veio deixando os homens também mal acostumados. Assustados também, mal não? acostumados também. Assustados sim, medo da rejeição, medo de levar um não. Acho que o empoderamento feminino, não gosto dessa palavra, mas também. É essa que eu tenho que usar. Essa autonomia feminina, a mulher mais no lugar dela mesma, assumindo posturas mais firmes, isso tem amedrontado alguns homens também. Mas a própria atitude da mulher, que a mulher usa, eu sou livre e eu chego no cara. Não tem problema você chegar no cara, eu não vejo preconceito, não tem preconceito em nada disso. Eu acho que tem que fazer o que você tem vontade. Mas isso também deixou o cara mais acomodado. E a própria criação, as gerações. A gente vem de uma geração onde a mulher ela era criada dentro de muita energia feminina e o homem criado dentro de muita energia masculina. Sim. Com o passar do tempo e abertura de mentes e cabeças e todas as coisas que acontecem. Hoje a gente está vendo que tem o público LGBTQIA+, tá tudo, é isso mesmo. Eu acho muito melhor ser escancarado do que você sofrer uma vida dentro do armário. Mas tem muito filho sendo criado só por mãe também. Antes as mulheres ficavam no relacionamento. Sim. Tinha um homem dentro de casa. Hoje tem muita mãe sozinha, muita energia feminina. Muita energia feminina, mas eu acho que pior, a gente cria uma geração Nutelinha. Sim. Tá vindo uma geração Nutelinha. Você falou que os homens não estão chegando, eu vou apanhar por causa disso. Mas os homens não estão chegando mais nas mulheres. Ninguém está chegando em ninguém. Presencialmente o negócio está complicado. Está arriscado você mandar um oi para a pessoa, você passar um bilhetinho, pedir o WhatsApp, a pessoa pegou o WhatsApp e falar um oi lá na mesa ali, sendo que ela podia levantar e se apresentar. Tá nesse nível, tá? Eu acho que a mulher se fortaleceu e o homem assustou. Acho que as gerações que estão vindo agora estão sendo criadas muito Nutelinha. Então, eu posso falar uma coisa que você vai ficar estarrecida? Pode falar. Às vezes até eu já sei. A juventude transa menos que a gente. Você me falou isso outro dia. Eu te acho que eu te falei Você isso, me né? falou isso e eu fiquei pensando sobre isso. Eu na mesa de bar com as amigas e 2 filhas conversando, e elas gostam muito de conversar comigo, né? Porque eu falo tudo mesmo. E aí a gente foi comentar sobre essa questão de sexo e tal. E aí a menina falou, ai credo, não, eu odeio. Eu falei, quê? Odeia? Ah, Deus meu, o que você gosta de fazer? Gosto de sair, jantar num lugar legal, depois ir dançar, ou ir no cinema, a gente assistir Netflix juntos, uma coisa assim, beijar, abraçar. Depende, só de vez em quando. Eu escutei, e não escutei só dessa pessoa, dessa menina, não, eu escutei de várias outras e outros. Então, a quantidade de informação, as tecnologias, tudo isso, a própria pandemia distanciou tanto a gente que a juventude perdeu um pouco de acesso a isso. Não estou dizendo que são todos, mas eu estou dizendo que você pode pesquisar. A maioria, os jovens de hoje não transam como os jovens de antigamente. Estou para dizer que nem como a gente, que é de uma outra geração. Então isso também assusta um pouco. Então, os rapazes já estão vindo, já... Outro dia, alguém que me contou, não lembro, é muita informação que veio na minha cabeça, mas que a mãe pegou a sacola no mercado e o filho veio do lado, não se ofereceu um marmanjo para segurar a sacola para ela, por exemplo. É isso que a gente está vendo hoje. Infelizmente. Gente, tem cara legal? Tem, claro que tem. Óbvio que tem mulher legal? Tem cara que é Nutelinha? Tem mulher que é FDP? Tem, claro que tem. Tem para todos os gostos. Mas a gente está falando de generalização. Sim. O que está acontecendo é isso. Os homens, eles estão mais acomodados. É o que eu penso. Eles estão... Tá muito fácil. É isso que eu queria te falar. Porque antes os homens, às vezes, para começar a namorar, para dar um beijo numa menina... Eu falei 10 anos, mas vamos colocar um pouquinho mais, né? Vamos ajudar aí. Colocar uns 25. Uns 20 para trás, 20 anos para trás. Principalmente há uns 30 anos atrás. Eles tinham que fazer muito esforço. Eles tinham que realmente colocar sua energia para conquistar aquela menina. Né? E era normal isso. E se não desse, eles não ficavam com um trauma emocional porque receberam um não. Né? Hoje tá tudo muito simples. Né? Às vezes com uma mensagem de WhatsApp, você acha uma pessoa num grupo lá, você vê a fotinha, manda um oi, o outro responde oi, vai conversando, desembola, acabou. Flávio, então um rapaz pra falar com a gente, às vezes ele tinha que ir no orelhão. Sim. E ligar pro fixo da sua casa. Eu sou da época da carta, que se trocava carta. Eu também.
pelo correio. Não, e correr o risco do seu pai atender e pedir pra falar. Sim, Nossa, era isso. Não é? Exatamente. Era desse jeito. Então era muito mais difícil. Então quando você conseguia dar um beijo, putz, Nossa, era a glória. maravilhoso. E aí se apaixonavam, porque era tão, né, tinha tanta, foi tanta energia que se colocou ali, né? A pessoa, ela precisou fazer tanta coisa, né? Que quando conseguia, pra ela era o auge. E você tá Você casada apaixonava? Não, você tá casada há muito tempo, você tá no seu segundo casamento. Sim, Você tá sim. casada há muito tempo, você foi casada 2 vezes, você também foi pra pista um dia pra voltar a se casar. Inclusive entre, né, os dois relacionamentos. Exatamente. E eu também, quando eu me separei, fiquei na pista, namorei, enfim. Só que você vê nitidamente a mudança. Quando você ficou solteira, quando você separou do seu primeiro casamento, Nossa, sim. os caras ainda tinham uma cortesia. Tinham. Hoje é complexo. Hoje é nítido. Você começa a conversar com um cara, ele pergunta quantos anos você tem, o que você faz, você mora sozinha. Ele nem despista mais, são 3 perguntas. Oi, tudo bem? Quando você tem? Que você faz? E quando é aplicativo, nem precisa às vezes, porque tá lá seu nome e sua idade, já tá tudo lá. Uhum. E eu deixo completinho, pra não ficar me perguntando esse monte de coisa. Eu falo, seja interessante, pelo amor de Deus. Você não começa a encher meu saco no início, não. Oi, tudo bem? Então o que tá arrumando? Não, gente, pelo amor de Deus, vamos ser mais interessantes. Não ter conversas mais. Às vezes o que falta é realmente conteúdo, né? Para uma conversa inteligente. Porque hoje isso tá tão difícil que quando você consegue ter uma conversa inteligente com alguém, você, poxa, achei o tesouro. Na hora. E aí hoje tá muito mais fácil, porque aí, por exemplo, hoje eu moro com meu filho, que quase não fica em casa. Eu quase não moro com meu filho. E aí o cara vira pra mim e fala assim, você mora sozinha? Eu falo, não, moro com meu filho. Aí a próxima abordagem é, que dia que seu filho não vai estar em casa? Eu falo, o quê? Mas você nem convidou ele pra ir na sua casa? Não. Então, por que a pergunta? Entendeu? Agora, pode ser que existam vezes que eu queira levar na minha casa, meu ambiente, um ambiente seguro, eu quero estar ali. E aí é uma outra coisa, mas o cara tomar essa iniciativa, porque já aconteceu, já deve ter conseguido ir pra casa de alguém antes. Sim. Entendeu? Eu já escutei de aluna falando assim pra mim, Gena, meu namorado não me leva na casa dele, eu moro com os meus filhos e ele mora sozinho, ele não me leva na casa dele. Eu falei, conversa com eles, pergunta o que tá acontecendo. E aí ele simplesmente responde, eu prefiro ficar aí do que aqui. Lógico, spa final de semana, comidinha feita, tudo bonitinho, a semana dele corre naturalmente. Quem vai limpar tudo, quem vai fazer tudo é ela. E vamos, é sobre isso. Então tá tudo muito fácil. Sim. Sexualmente falando tá muito fácil, de escolhas tá muito fácil, os aplicativos facilitam, é um cardápio, você fica ali zapeando, fica ali olhando, você vê, então você fala, meu Deus, mas é isso mesmo, e tá tudo certo, e aí não tá legal, você não dá match, você dá setinha, você dá lá o xizinho, não gostou, não quer dar end no cara, e tá tudo muito certo. Então, a diferença da época que você se separou, que era o que eu tava falando, pra a etapa agora em que eu me separei é outra. É totalmente diferente. É totalmente diferente. A gente ainda tem no meio dessa galera os famosos red pills, né? Que são os caras que ainda acham que tem que escolher mulher, que, enfim, pânico. Que fala que mulher depois dos 30 ela já começa a entrar em promoção. Minha filha, porque cai, porque acontece isso, acontece aquilo. Eu falei, VSM, o valor sexual da mulher. Isso só demonstra o quanto ele é imaturo, não tem conteúdo para poder conversar com a mulher madura. Eu assisti um debate. Ele não consegue lidar com mulheres maduras. Essa é a grande questão. Então ele desfaz das mulheres maduras. Eu assisti um debate maravilhoso, que era um red pill e um feminista. Foi do Inteligência Limitada, eu acho que vale a pena olhar. Que o cara fala, pode dar boa, o cara falou, o que era feminista, digamos assim, defendendo as mulheres, né? Não, pode falar na boa, eu não conheço um red pill bonito, você é bonito, você é feio, você é ferrado, você tem lá pequeno, entendeu? Você fica aí botando defeito nas mulheres, e ainda tem esses caras ainda que criam essa metodologia, essa ideologia de eu vou escolher a mulher que eu quero ficar, e a mulher tem que ter abaixo de 30, ela tem que ter tratamentos estéticos, ela tem que ter o cargo tal, ela tem que ter... E com isso,
muita mulher gente boa acaba ficando para trás. Ele vai perdendo. Como é que ele faz? Quando a mulher chega nos 30, ele troca por outra mais nova de novo? Vai trocando igual o carro, né? Você, o carro ficou velho, você vai lá e troca por um novo, é assim? É por aí. Acho bonito isso ainda. Toca nesse... Como assim, eu acho que uma mulher da nossa idade, ela já viveu tudo que ela tinha que viver, ela já teve as vitórias, as decepções, os aprendizados. Quando ela entra para um relacionamento, a carga emocional dela, ela é muito diferente da carga emocional de uma menina de 25, 30 anos. Totalmente que tem diferente. totalmente uma expectativa, tá na ânsia de casar, de ter filho, de crescer profissionalmente. Então a expectativa que ela deposita naquilo é totalmente diferente da expectativa que a gente deposita enquanto mulher numa relação. Eu digo hoje abertamente, eu não pretendo me casar. Eu quero ter um companheiro para viajar, para curtir, para viver bons momentos, para leveza. Porque já lavei muita cueca nessa vida, não tô afim mais não, entendeu? Lavar cueca, gente, é jargão, tá? Eu já vivi a vida, não tô... Entendi. Já vivi a vida de casado há muito tempo, já passei por essa etapa. Eu acho que todo mundo tem que casar sim. Eu acho que é legal, eu acho que faz parte, eu acho que é importantíssimo você ter essa experiência de conviver com o outro, de aprender a ceder, de aprender a estar ali dia e noite, de brigar e acordar no outro dia, ter que encarar a pessoa, de passar por perrengue, problema financeiro, doença, situação difícil, chatice na família de um, chatice na família do outro, porque isso acontece, né? Divergências mesmo do próprio convívio. Eu acho isso enriquecedor para a vida. Eu não quero isso mais para mim, eu quero só a parte leve, a parte de ontem. Ô, Gena, eu queria te fazer uma pergunta como solteira, né, que já foi casada. Você acha... Aí eu tô fazendo não só para você tomar uma referência de você mesma, mas no que você vê, né, da maioria das mulheres solteiras. Muitas mulheres hoje, não só as mais velhas, como as mais novas também, dizem que preferem ficar sozinhas, que querem ficar sozinhas, não querem se casar, mas não pensam nem em relacionamento. Pensam em relacionamentos ocasionais, né? Elas são muito mais felizes com elas mesmas do que com outra pessoa. Você entende isso como uma fuga, como alguém que já teve um relacionamento que não foi bom, que deixou algum trauma, que deixou alguns medos? Isso é uma desculpa, às vezes até inconsciente da mulher. Às vezes ela acha que ela está feliz com ela mesma e que ela vai ser feliz assim pro resto da vida. Eu vi inclusive outro dia uma pessoa falando isso num vídeo, que ela quer, a escolha dela é ficar feliz para o resto da vida dela. Ela não se importa de ficar uma pessoa idosa e sozinha. Mas será que realmente as mulheres querem isso, ou elas falam isso porque elas estão com medo mesmo de se envolver novamente? Não, eu acho que é de tudo um pouco. Existem as mulheres que falam isso e elas são as felizonas da solitude. Eu acho que não existe esse negócio de sou a felizona da solitude, eu tô aqui curtindo a minha solitude, tá tudo lindo, maravilhoso. Uma hora você vai querer ter alguém. Conheço mulheres que realmente não querem. Chegaram num dado momento da vida, não quero mais ter relacionamento com ninguém. Tô com a idade tal, quero curtir, tenho a minha grana, gosto de viajar e não quero nem sexo mesmo, eu quero ficar assim. Eu acho que essa é uma categoria rara, mas eu já me deparei com algumas, tá? Acho que essa que fala, tô muito feliz e tal, solteira, gosto de ser assim. Tem umas questões ali mal resolvidas que precisam tratar, precisam cuidar. Eu acho que sozinho, escutei isso de um teórico de vendas, tem nada a ver com o relacionamento, mas cabe muito bem falar dele aqui. Ele, numa das palestras dele, falou sozinho, que a avó dele falava isso, sozinho a gente não é nada, nem corno. Isso é verdade. Ninguém vive sozinho. Não é nada, eu não concordo muito não, mas o corno eu concordo, ninguém corno sozinho. Não, mas olha só, eu quero viver sozinho. Não, você vai precisar de apoio. Ninguém vive sozinho. Eu tenho um grupo de amigas, a gente é muito fechamento, você sabe quem são, e a gente brinca muito com isso. Agora, eu mandei a mensagem para elas essa semana passada no grupo, falei, meninas, estou oficialmente solteira. Aí tem duas lá do grupo que estão namorando, éramos 3, agora são 2 que estão namorando. E aí uma brincou comigo, falou assim, então o nosso projeto dos nossos chalezinhos no terreno de Bitpoca, na nossa terceira idade, está valendo, né? Porque a gente pensa em morar todas juntas, uma perto da outra, uma cuidar da outra. Se nada der certo no final, a gente ainda tem uma opção. Mas você vê bem, se nada der certo no final, olha a frase que eu mesma acabei de dizer. Todo mundo quer ter alguém, gente. Isso aí é balela, é uma outra pessoa. Sim.
E acaba que, né, sendo uma fuga, porque a pessoa, ela tem medo de novos relacionamentos, né? Dá medo, dá medo. Já peguei um caso de uma pessoa, ela não é daqui, então eu posso falar, que ela passou por muito perrengue com o marido, que atraía muito. E ela foi se sujeitando isso durante um longo tempo, até que os filhos ficaram adultos e botaram banca. E hoje, ela não quer se relacionar com ninguém, ela não quer. Ela foi tão machucada que ela não quer mesmo, ela não quer, ela viaja, ela vive, ela se diverte, é uma pessoa maravilhosa. Eu acompanho ela nas redes sociais, você vê que ali tem energia verdadeira mesmo, ali ela não está se passando de um personagem, tem muito isso na rede social também, né? E eu também conheço mulheres que se decepcionaram tanto com homens que decidiram ficar com outras mulheres. Então tem essa outra opção também. Porque a mulher é carinhosa, a mulher é mais atenciosa. Tudo bem que duas mulheres juntas é muita efervescência, né? Elas brigam demais e tal, enfim. É muito hormônio, né? É muito hormônio, é muito nada. Mas ainda tem essa opção. Sim. Então não acho. Eu acho que na maior parte, as que falam que estão felizes sozinhas, elas de fato estão escondendo algum trauma, alguma dor, alguma mágoa. Tá? Acho que essa de pagar de felizona da solitude, você pode ter momentos de felizona da solitude, você ser felizona da solitude. Sim. All the time, 100%. tem alguma coisa. E você falou algo aí, né, que me lembrou sobre muitos casos que a gente tem visto, inclusive, que isso vai ser tema, né, de outros episódios do nosso podcast, que é sobre relacionamento abusivo. Isso inclui, né, pessoas com personalidades e transtornos, né, narcisista, tem psicopatia, apego evitativo. Sim, tem diversos, né? E a gente pode estar trazendo isso aqui em vários episódios, que em um só a gente não consegue falar de tudo, né? Mas isso hoje está muito escancarado, né? Hoje a gente vê muitos casos de relacionamento abusivo, muitos casos de feminicídio, porque os homens não estão aceitando que as mulheres se separem deles, né? Envolve muito ciúme, posse, porque eu não vejo isso como amor, tá? Eu vejo realmente como uma posse, como um ciúme, como um descontrole, né? E muitas das vezes um transtorno. E a gente vê que em muitos casos psicopatia mesmo que está envolvida, né? Eu acho que isso é pauta para uma série de episódios, né? Mas eu vou deixar a minha opinião sobre isso para a gente fechar o nosso debate aqui maravilhoso. Sim. E te colocar da seguinte forma: a gente tem que tomar muito cuidado. Está escancarado, existem muitas relações tóxicas mesmo, pessoas que quando se dão conta já estão assim afundadas na relação dependência/codependência. É gravíssimo, mas a gente tem que tomar muito cuidado também na hora de chamar uma outra pessoa de narcisista. De falar que aquela outra pessoa está num apego evitativo. Entendeu? O que é apego evitativo? Aquela pessoa que não tem um bloqueio emocional, que não consegue se relacionar. O narcisista é aquele que ele te enche de amor num dado momento, depois ele te sabota inteira. Claro que isso totalmente a grosso modo, isso é um transtorno. Isso precisa ter diagnóstico, não é fácil de fazer. E aí agora, os principais xingamentos: você é narcisista, e você é isso, você é aquele. Calma, gente, vamos lá. Não estou dizendo que não seja abuso, só que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente chama, com aquilo que a gente rotula. Então, é abuso? É abuso. Eu falo isso com a aluna: está vivendo abuso? Está vivendo abuso, mas cuidado. Não dê nome para isso ainda. Entenda como abuso e a gente vai tratar disso para você sair, não para você rotular. Você quer rótulo ou você quer fuga? O que você quer? Então eu acho que está bem dentro disso. Isso existe na esfera dos casados, dos solteiros, e esse assunto é um assunto sério, é um assunto grave, que eu acho que a gente precisa realmente trazer isso aí e voltar a debater. Mas pra gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta também. Casada versus solteira, tá? O que você acha que é melhor, ser casada ou ser solteira? E eu vou te dar a minha opinião depois. E a gente deixa essa pauta pra gente discutir com outras pessoas, porque eu tô adorando. Justamente. Eu acho que não existe melhor, Gina. É bom ser solteira? Tem seu lado bom, tem suas vantagens, tem suas desvantagens. É bom ser casado? Também é bom, tem suas vantagens e desvantagens, né? Qual é o preço que você quer pagar hoje por estar solteira? Ou você prefere pagar o preço por estar casado? Porque quando eu falo preço, parece algo assim muito pesado. Não é.
A gente paga assim, como que a gente paga o preço? A gente tem deixando certas coisas que a gente às vezes gosta de fazer, né? O outro, como eu falei lá no início, é um ceder dos dois lados, né? Então tem algumas coisas que a gente como casada não deve fazer. Não é que não pode, não deve. Se você fizer, você pode colocar o seu relacionamento em risco. Então você escolhe pela sua liberdade não fazer. Né? Mas você escolheu, porque se você quisesse realmente fazer, você ficaria solteira. Então, para mim, as duas coisas são boas, mas eu acho que você tem o tempo de solteiro e você tem o tempo de casado. Para mim, para o meu modelo de relacionamento que tem na minha mente, que ninguém é obrigado a concordar comigo e pensar como eu prefiro hoje estar casada do que estar solteira. Mas se hoje eu voltasse a ser solteira, eu seria da melhor forma possível, porque hoje eu tenho, né, maturidade suficiente para ter uma solteirice com responsabilidade. Uma solteirice em que eu aproveitaria com responsabilidade e liberdade, tá? Mas isso se eu voltasse a ser solteira. Mas se você falar, o que você prefere? Eu, Flávia, hoje prefiro estar casada do que solteira. Ótimo. E eu vou te falar que essa é uma das perguntas que mais aparecem para mim nas minhas mentorias individuais. As pessoas me perguntam, é melhor estar casada ou estar solteira? Porque você convive com pessoas em todos os estados. E aí a minha resposta... Depende até do seu relacionamento. Não, se você está casada, bem casada ou mal casada. Tem isso também. Mas eu tenho uma resposta que fecha a questão em relação a tudo isso que você falou. Tá? Eu vou dizer o que eu prefiro. Eu prefiro estar solteira. Cada um defende o seu lado. Mas você sabe o que é melhor? Sim. É melhor você estar bem com você mesmo. Se você estiver feliz, com autoestima elevada, bem cuidada, tratada, se você estiver bem com você mesmo, qualquer um dos dois lugares vai estar bom pra você. Sim. Então não tem um lugar que é melhor do que o outro, se é melhor ser solteira, se é melhor ser casada. Sim. Né? Você prefere ser casada. Eu prefiro ser solteira. Mas eu acho que onde a gente estiver e da forma que a gente estiver, a gente tem que estar bem com a gente mesmo em primeiro lugar. Senão não vai ser casada, nem vai ser solteira. Você então falou algo que eu não falei, mas você tocou nisso, que é eu estou bem comigo mesma. Por isso, pra mim, eu estou bem em estar casada. E se eu tivesse que voltar a ser solteira, eu seria uma solteira feliz comigo mesma. Então a questão toda é essa que você falou. É você estar bem com você mesma. Exatamente. Então, não é nem um debate, foi uma troca de ideias, né? Sim. Eu acho que isso foi incrível. Eu acho que ficou muita coisa para a mulherada pensar, para poder colocar em mente. E galera que está começando a curtir aí o nosso podcast, vamos lá. Mandem assuntos, a gente vai começar a movimentar agora o Instagram com um pouco mais de força. A gente está escolhendo outras convidadas. Na semana que vem a gente vai estar aqui também com um novo episódio, com uma convidada que só espetáculo. Só até agradecer. Mandem sugestões de temas. Sim, vai sim. nos ajudar bastante também. Sim. Né? E ó, eu acho que, para além disso, né? Divulguem a gente, se vocês gostaram. Justamente. Se foi bom, compartilha essa live. Segue a gente no Instagram. Segue a curte gente. Lá. A gente faz tudo, é um protocolo. Se inscreve no canal, sabe por quê? Se você não se inscrever, só olhar e curtir, não vai adiantar. Então eu preciso que você se inscreva no canal, tá? Coloca lá bonitinho, ativa o sininho, tá? Compartilha, porque isso ajuda a gente a divulgar esse Chama as amigas, que aí vocês vão debater sobre o que a gente conversou com elas. Exatamente, é super relevante. Porque esse assunto, ele chega em maior número de mulheres possível. São duas mulheres aqui vividas, que já viveram de tudo um pouco, que estudam muito a respeito do tema, que vão trazer outras mulheres que querem também. Sim. Então, não deixa de compartilhar e se inscrever. Já está inscrita? Tenho certeza que sim, hein? Então vão. Vem com a gente. É só apertar. E agradecer demais, né, minha amiga, pela parceria. Nossa, eu estou muito feliz. Eu também. Isso é um sonho que a gente tinha há um tempo atrás. A gente já vem falando sobre isso. E aí o sonho, e aquilo foi passando, o tempo foi passando, mas Deus sabe a hora de tudo, né? E ele sabia que esse era o nosso momento, e ele providenciou tudo, providenciou as pessoas. E a gente está num excelente momento, nosso também, né? Isso facilitou muito a gente estar aqui e esse projeto só tende a crescer. É isso aí. É a frase pra gente finalizar. Quem quer dá um jeito, quem não quer, inventa uma desculpa. Isso serve para projetos, para relacionamentos e para a vida. É gente, isso aí. muito obrigada. Beijão pra vocês.